Em Brasília, as principais centrais sindicais do país, lideradas pela CUT, levaram cerca de 1.500 pessoas para um acampamento na esplanada dos ministérios. Foi mais uma manifestação contra projetos de lei que colocam em risco os direitos sociais e trabalhistas. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. Vamos ver. O foco do acampamento sindical em Brasília é o combate a duas propostas de lei já em processo de aprovação no Congresso Nacional. A PEC 241, que impõe um teto nos gastos públicos e prevê o congelamento de novos investimentos por 20 anos. E a PEC 257, que renegocia a dívida dos estados, mas impõe como contrapartida perdas nos direitos dos servidores. Os setores mais atingidos serão a Previdência Social, a saúde e a educação. Os investimentos de saúde estão comprometidos, a gente já vê o caos no Sistema Único de Saúde, filas para cirurgias, filas para transplante, e isso pode piorar. A população, a gente entende que mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Isso é que está comprometido na PEC 241 e no 257. É uma defesa do serviço público e por isso é tão fundamental que a sociedade entenda a gravidade dessa PEC e se coloque contra a PEC, que congela salários, que congela investimento nos serviços públicos, que congela a promoção e progressão dos servidores públicos, ou seja, que vai destruir a carreira dos servidores. Policiais civis de 15 estados participaram do acampamento e anunciaram uma paralisação nacional para o próximo dia 21 de setembro. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e maior autonomia em relação aos governos estaduais. No Paraná, por exemplo, nós cuidamos de 10 mil presos. Isso é uma coisa absurda, completamente contrária à lei de execução penal. São verdadeiras masmorras. Isso também acontece no Mato Grosso do Sul, no Ceará e em mais 9 estados. Isso tem que acabar. O policial civil tem que ser reconhecido como cidadão que socorre o próprio cidadão, de maneira a proteger ele. Por isso o nosso lema é servir e proteger. Só que enquanto nós somos polícia de governo, não de Estado, o governo não vai dar condição que a gente faça isso. As centrais sindicais também anunciaram o início das negociações para uma greve geral no país, mas reconheceram que antes é preciso unificar a pauta. Os sindicatos estaduais, os sindicatos nacionais, as centrais, deixar de lado todas as diferenças e unificar numa pauta única contra a retirada de direitos, contra o avanço do capital para cima dos trabalhadores. Congelar investimentos por 20 anos, inclusive para saúde e educação, impor perdas nos direitos dos servidores, flexibilizar a lei trabalhista, dificultar o acesso à aposentadoria. Tudo isso já foi anunciado pelo governo Michel Temer, sem qualquer constrangimento. Mas hoje o próprio Temer disse que é muito desagradável imaginar que um governo seja tão estupidificado, tão idiota que chega ao poder para restringir o direito de trabalhadores, acabar com saúde e educação. A versão de Temer é de que os jornais andam publicando notícias erradas e essas versões bombam nas redes sociais. Há poucos dias, os jornais publicaram o seguinte, olha aqui, o governo vai fazer com que a jornada de 8 horas passe a ser de 12 horas. E daí o que bombou, se me permite a expressão entre aspas, na rede social, foi exatamente isso. Temer está exigindo 12 horas de trabalho por dia. A notícia que deveria ingressar no jornal era esta: o governo propõe que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias por semana. Mas não foi o que se divulgou, e não é o que se alardeia, e não é o que se divulga. Portanto, não é o que se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. Temer reclamou que isso cria problemas para o governo. Convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chega ao poder para restringir direitos de trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Eu estou tomando a liberdade de pedir, ouvir, dizer essas coisas, porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro, e as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Temer disse ainda que não é de hoje que só quer o bem do país. Nós queremos, por acaso, o mal do país? Ao contrário, desde o primeiro momento, antes mesmo de assumir, eu era vice-presidente, os senhores sabem, meus amigos, deputados, senadores e tantos outros, prefeitos, governadores, sabem que eu propunha uma tese de pacificação nacional, de reunificação
de todas as forças para acabar com a divisão entre brasileiros. Não é da índole do brasileiro dividir-se. Para você ver como é importante a mobilização de movimentos sociais, das centrais sindicais, para não deixar prosperarem projetos de governo que tirem direitos dos trabalhadores.